Nesse vídeo, ele é um vídeo sério e eu quero conversar com vocês porque tem uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos dias, que é a percepção de que Bolsonaro é um golpista. E essa percepção tem se perpetuado e isso me incomoda demais, porque Bolsonaro não é um golpista. E nós temos que tirar essa imagem de Bolsonaro golpista da nossa cabeça, da nossa frente, porque essa percepção que Bolsonaro pode dar um golpe a todo momento, ela nos amedronta, ela nos intimida. E ao nos intimidar, ao nos amedrontar, a gente fica hesitante em tomar qualquer tipo de ação contra Bolsonaro. Então a gente pensa, se tiver um impeachment, será que Bolsonaro vai dar um golpe? E aí a gente já fica com receio de agir. Se o STF, se o TSE tomarem ações contra Bolsonaro, será que ele vai dar um golpe? Então há sempre um medo que paira na população por conta dessa imagem golpista do Bolsonaro, que é muito semeada pela oposição e também pelos jornalistas. E nós temos que tirar isso da frente para recuperarmos a coragem de agir contra Bolsonaro sem qualquer tipo de medo ou receio de golpe, porque ele não vai aplicar golpe nenhum. Isso está muito claro. É só olhar para a trajetória do passado de Bolsonaro que as mesmas coisas que ele fazia na década de 80, ele continua fazendo agora como presidente da República. E quem estudou isso sabe. Eu escrevi um livro sobre o Bolsonaro, chama E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. Eu explico para vocês logo nos primeiros capítulos. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição para que você possa comprar a versão em e-book. Ah, não quero comprar? Procure a playlist aqui no canal. Você vai ver todos os capítulos do livro estão em playlist. Aqui em vídeo no YouTube. E o que me motivou a fazer esse vídeo foi um texto que eu li na Folha de São Paulo e depois eu vou discorrer um pouco mais sobre essa história de Bolsonaro golpista, que foi escrito pelo Felipe Campante, da Folha de São Paulo. O Felipe Campante é PhD em Economia pela Universidade de Harvard e é professor da Universidade Johns Hopkins. E eu vi no Twitter dele que ele mora em Washington, é um brasileiro, mas mora em Washington. E pelo fato dele não morar no Brasil, é claro que provoca uma percepção equivocada, mesmo ele sendo brasileiro. É mais ou menos semelhante com aquilo que ocorre conosco aqui no Brasil quando começa a ser falado de partido de extrema-direita na Europa. Toda vez que fala de um partido de extrema-direita na Europa, independentemente do país, a gente já começa a achar que tem coisa lá do tio Adolfo. E os americanos, eles têm uma percepção que a América Latina é tudo a mesma coisa. Então quando começa a falar de um governo mais conflituoso, mais afrontoso como o Bolsonaro, eles já pensam em golpes de Estado que ocorreram muito na América Latina. Só que, pessoal, tentem pegar na memória qual país relevante do Ocidente que é comandado, teve golpe de Estado recentemente? Nenhum. Nenhum. Então Bolsonaro não vai dar golpe, não vai. Nós temos que lembrar que essa história, essa afronta que o Bolsonaro faz aos seus superiores, ao TSE, já foi feito lá atrás, na década de 80. Na década de 80, o Bolsonaro, para desafiar os superiores dele no exército, ele planejou a operação Beco Sem Saída, que foi aquela operação que ele tentava explodir bombas na cidade do Rio de Janeiro para cobrar, para protestar por salários mais altos para os cadetes, para a tropa do exército. Deu certo? Não deu. Teve êxito? Não deu. Ele fez? Não fez. Mas é bravata. Só que essa Operação Fernando da Onça o projetou para que em 1988 ele fosse eleito vereador do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro tem uma trajetória política de 30 anos ganhando eleições todos os anos. Todos os anos Bolsonaro vence uma eleição, seja com ele disputando ou com um parente. Pode ser a esposa nas duas primeiras eleições, depois que ele sai de vereador e vira deputado federal, ou com os filhos. Ele não perde uma eleição. E qual é a forma de Bolsonaro ganhar eleições? É o confronto, é sendo conflituoso, é batendo boca. Cada político tem a sua estratégia eleitoral. Tem político que vence, dando cesta básica. Tem político que vende, que ganha, tendo programa em rádio. O Bolsonaro vence fazendo o confronto. É a política do confronto em Bolsonaro. Ele sempre direciona e bate em alguém. No início da carreira política dele, foram superiores. Depois, foi o Lula, o Fernando Henrique Cardoso. Ele faz isso sempre. E ele está atacando, nesse momento, o STF. Só que e o TSE, só quando ele fala, eu vou tomar uma ação fora da Constituição, ele não vai fazer absolutamente nada. Por que agora nós temos que acreditar que ele vai fazer alguma coisa, sendo que ele passou a semana inteira falando que ia mostrar provas na fraude eleitoral? E quando chegou ele falou que não tinha. Porque agora a palavra de Bolsonaro vale? Não vale, ele não vai fazer. Não vai fazer, porque também não há nenhum tipo de interesse do capitalismo financeiro com um golpe do Bolsonaro. Isso desestabiliza totalmente os mercados aqui dentro do país.
Então esqueçam essa história de golpe. Esqueçam, não vamos deixar Bolsonaro nos intimidar, porque ele tenta nos intimidar a todo momento com essa história de golpe que nem é tão criada por ele, mas sim pelas pessoas que não conseguem entender quem é Bolsonaro, que essa é a política dele, que ele é um político afrontoso, mas não golpista. Mas não golpista. Tire da frente essa história. Vamos parar de nos acovardar perante a isso, porque essa história não existe. É um bicho-papão embaixo da cama que a gente fica acreditando. Oh, pode acontecer, pode acontecer. É igual Esqueceram de Mim. Já viram aquele filme Esqueceram de Mim? Que o Macaulay Culkin tem medo de ir até o porão lavar roupa porque ele acha que tem um monstro lá dentro? E aí ele não vai, ele fica intimidado. Aí o que ele faz? Ele acende a luz, vê que não tem monstro nenhum e lava a roupa. É isso que nós temos que fazer. Tira essa história do golpe na frente. Vamos encarar Bolsonaro do tamanho que ele é, um tamanho pequeno, um político nanico, um político do baixo clero que só pensa na reeleição. E aí a gente pode tomar as ações que nós precisamos tomar sem qualquer tipo de medo de contra-ataque do Bolsonaro. Só que aqui no texto do Felipe, ele fala algo que é interessante. O que o Bolsonaro quer fazer, que a gente fala aqui no canal, ele quer ficar ativando a militância dele. É claro que ele precisa disso. Por que ele precisa? Ele precisa para passar essa ideia de que ele tem força, e ele fez isso outro dia, falou assim, a minha militância não vai aceitar uma medida do TSE, do STF contra mim. Por que ele precisa fazer isso? Para ativar a militância, para se proteger, porque ele sabe que se ele sair da presidência da República, ele vai ser condenado e preso. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump. Trump está correndo processo contra ele por conta que ele deve dinheiro para a Receita Federal. E ele está falando que foi um julgamento político. Esse julgamento aqui é político, o Bolsonaro quer fazer a mesma coisa. Porque existem processos anteriores do Bolsonaro antes dele virar presidente da República. E esses processos vão continuar quando ele sair. Fora que tem um relatório da CPI de crimes contra a humanidade. Então ele precisa ficar mais tempo na presidência da República para não ser condenado. E, caso ele saia da presidência da República, ele precisa ter a militância ativada para ele fazer igual o Donald Trump fez com a invasão lá do Capitólio, aquele cara de chifre. Oh, ele tentou dar um golpe, que golpe? Sem os militares, sem nada? Não teve golpe nenhum nos Estados Unidos, mas Bolsonaro vai tentar fazer algo semelhante. O povo vai pra rua, esse é um julgamento político. Vocês não podem prender o nosso presidente, ou o nosso ex-presidente, o nosso mito. Então eu espero que tenha ficado claro. Esqueça essa história que o Bolsonaro é golpista. Não vamos nos intimidar pelas bravatas que Bolsonaro fala. Não vamos nos intimidar. E as instituições também não podem, porque não vai ter golpe nenhum, isso é tudo bravata, isso é tudo mentira, igual a fraude que ele prometeu que iria mostrar, e igual também quando ele falou que ele estava cagando para a CPI, a gente sabia que ele não estava, porque ele estava com o intestino fechado, o intestino obstruído, igual quando ele fala que ele é imbrochável e todo mundo sabe que ele é broxa, então ele é um grande bravateiro. Não podemos levar a sério o que o presidente da República fala. Então tirem isso da frente, sem medo, agiremos contra Bolsonaro. Não podemos ter medo. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.